Reflexões. Amana Key. Todos nós temos algum tipo de dificuldade de relacionamento. E é uma jornada de vida toda a gente ir aperfeiçoando nossas competências de relacionamento. E vocês imaginem quando não é uma questão simplesmente de se relacionar com um colega ao lado, mas vocês imaginem numa negociação você lidar com pessoas bastante difíceis que deliberadamente se tornam difíceis. Porque tem outros interesses, porque está do lado contrário, está do outro lado da mesa. Eu vou só imaginar uma situação com vocês em que estamos negociando uma questão muito difícil, por exemplo, no Oriente Médio, numa situação de paz, numa situação de um negócio de grande volume, compra de uma empresa. E aí você tem os dois lados. Um processo em que a gente, na relação, busca o quê? Não uma relação ganha-perde. Não de sair vitorioso e deixar o outro como perdedor. Mas buscar ganha, ganha, ganha. A sociedade também ganha. Porque senão esse negócio de duas partes ganharem, podemos até bolar uma solução ganha-ganha com a sociedade perdendo. Não preciso nem entrar em muitos detalhes sobre isso, porque nós estamos vivendo essas situações todos os dias, né, quando a gente olha ao nosso entorno. Seja aqui no Brasil, seja nas negociações ou nas relações internacionais. Então, a primeira coisa, quando se lida com alguém difícil, é postar a nossa mente para uma relação ganha-ganha. Ou seja, e que não haja perdedor na relação. Então, a gente já sintoniza a nossa energia para buscar esse momento em que nós não vamos simplesmente brigar por brigar, não vamos discutir por discutir, mas vamos, pelo nosso lado, buscar uma conexão construtiva em que ambos os lados saiam muito bem. Então, essa energia que começa a fazer com que a gente não se armadilhe em situações que uma pessoa difícil pode criar. Mas vou pensar nessa situação extrema, numa situação de negócios, em que a pessoa deliberadamente se torna difícil porque há interesses na negociação que são de lado contrário. Então, aí é interessante a gente estar lidando com isso, mas mesmo nessas situações de negociações difíceis, é a arte de a gente, especialmente, deixar a pessoa falar, ouvir atentamente, com grande respeito. E a outra coisa é ir até o fim, não interromper no meio do caminho. Então, eu vou elaborar um pouquinho sobre esse negócio de respeitosamente ouvir. E aqui tem uma competência, especialmente do negociador, que a pessoa tem que ouvir com enorme profundidade para compreender os argumentos do outro. Porque se ele não fizer isso, nem há como a negociação avançar. Agora, vocês imaginem alguém que tem uma posição difícil, uma posição contrária, oposta, de lado diferente em termos de interesse, que está argumentando e às vezes até de uma forma não necessariamente muito racional. E nós estamos acompanhando, estamos ouvindo com enorme profundidade, isso exige respeito, né? Mas uma competência de ouvir cada sutileza do que está sendo dito. Aqui já posso dizer que é uma competência que não é fácil a gente desenvolver nesse nível de refinamento. Ouvir alguém que pensa o contrário, ouvir alguém que tem outro interesse contrário ao nosso, mas conseguir ouvir e compreender. A ponto de eu parafrasear e devolver para a pessoa até de um jeito mais claro do que a pessoa disse. E estamos numa negociação. Agora, é interessante que quando a gente ouve com respeito, ouve atentamente e é capaz até de devolver com enorme clareza o que ouviu, parece que as resistências vão baixando mesmo quando a pessoa está se posicionando como uma pessoa difícil. É interessante como algo acontece na relação humana
em que as barreiras parece que vão caindo na medida que a gente começa com refinamento, a gente tenta compreender. Compreender não significa concordar, claro, mas é uma coisa que começa já a amenizar o caminho para o entendimento, né? E a outra coisa é o outro lado de ir até o fim. É claro que numa negociação ou numa relação mais normal, digamos assim, há altos e baixos, mas a coisa tende a ir se alinhando com um tempo razoável. Talvez com uma pessoa difícil a coisa leve mais tempo e há picos e vales, né, nessa relação. E aí é necessário, mais uma vez, ir até o fim. E ao ir até o fim, nós conseguimos sim, pode levar mais tempo, mas a ideia é de que nós conseguimos construtivamente trabalhar todas as diferenças. Estou colocando isso numa relação de negócios, numa relação comercial. Agora, vamos imaginar outra situação de pessoas difíceis em que há aspectos, por exemplo, psicológicos, né, que precisam ser trabalhados, né? E aí que a coisa fica um pouco mais complexa. É como se nós tivéssemos que, todos nós líderes, desenvolver competências até de um terapeuta, e é aí que a coisa fica um pouco mais difícil. E não é raro que essas pessoas podem precisar de ajuda. É nesse sentido que a mediação entra na história. E é interessante que quando a gente começa a pensar sobre o papel da mediação hoje, a mediação é necessária quando as pessoas envolvidas são difíceis ou estão difíceis, porque a negociação é bastante complexa, né, em relação a uma situação de conflito, de dificuldade da relação, mas esse mediador, tem mediadores profissionais de negociação, por exemplo. Há outros casos em que eu vou precisar de um mediador que tenha uma formação em psicologia, em terapia, alguma coisa assim, que consiga lidar com casos difíceis mais extremos. E é nesse sentido que a ajuda pode envolver vários capítulos para se chegar a uma situação de satisfação dos dois lados, né? Agora, esse negócio de satisfação dos dois lados é sempre também outra coisa mais complexa, porque há pessoas difíceis que nunca vão estar satisfeitas. Por outro lado, se nós estamos pensando em posições de liderança, haverá sempre uma certa percentagem, digamos, na curva normal, de pessoas muito difíceis que em todo o grupo existe. E a recomendação que nós temos dado, do ponto de vista da liderança, temos que trabalhar sim, mas, por outro lado, nós temos uma enorme responsabilidade para outras pessoas em outras posições, né, da organização. Se vai pensar numa curva de Gauss, eu posso ter 2%, 3%, 5% de pessoas difíceis, mas a gente não pode esquecer que temos 90 e poucos % de pessoas que querem trabalhar, precisam de orientação, querem interagir com vocês. Então, aqui nós temos uma situação que a gente sempre vai ter que pensar em relação a quanto a liderança vai ter que investir de tempo em lidando com qual pessoas dessa curva. E temos a responsabilidade pelo todo. Eu coloco isso porque, às vezes, a gente despende e se desgasta tremendamente tentando ajudar ou tentando se relacionar com pessoas muito difíceis. E é aí que a gente vai ter que colocar na mesa e pensar nessa questão do custo-benefício da relação. Reflexões. Amana Key.